Amém, irmãos? Meu nome é Renan, estou com a lição 16 do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, que tem como tema a Igreja. Pois bem, inicialmente a lição 16 nos traz o desejo de Deus, o sentimento que Deus tem para com o homem, de se relacionar com ele profundamente, intimamente. A Bíblia, em vários momentos, registra esse sentimento divino que Deus tem para com o homem, de se relacionar com o homem. Vemos então na formação do primeiro casal, de Adão e Eva. A formação de Eva é muito semelhante com a formação da igreja. A igreja foi formada por Cristo. Eva foi formada a partir de Adão. Eva foi formada para ser auxiliadora e cooperadora de Adão, de ser uma com Adão em natureza e essência. Assim também a igreja foi formada por Cristo na sua morte e ressurreição, para ser sua auxiliadora, cooperadora, para ser uma com Cristo, para ser uma com sua natureza e essência. Vemos então como a formação da igreja é muito semelhante com a formação de Eva. Pois bem, a lição 16 nos traz então a igreja como uma noiva, como auxiliadora de Cristo. Cristo que é o noivo, que está à nossa espera no casamento, que está tudo pronto, já está preparado, o noivo já está preparado, venceu, foi aprovado, e agora aguarda pela sua noiva, para que essa sim esteja preparada, adequada para o casamento, a noiva que é a igreja. Pois bem, o autor ele traz algumas características, alguns requisitos que a noiva deve ter, precisa ter para o casamento. Pois com todo casamento, a noiva, tanto como o noivo, devem estar preparados um para o outro. Então nós vemos então as características que a noiva deve ter. Primeiro, a noiva deve ser santa e pura. Depois ela deve ser também ter atos de justiça, ter atos justos. E por fim, ela deve ser prudente. Então vemos que, por ser santa e pura, a igreja, a noiva, está no processo de santificação, no processo de pureza. Ser santa é estar separada do mundo, é estar fora do mundo, é ser propriedade exclusiva do seu noivo, que é Cristo. Então, vemos aqui que a noiva, ela deve ser sim santa e pura. Nós também, como a noiva de Cristo, devemos estar no processo de santificação, ser santificados por Cristo, ser santificados na nossa vida, sermos purificados de todos os pecados. Bom, então vimos que a igreja, a noiva, deve ser santa e pura. Também a igreja, a noiva, deve também possuir as suas vestes nupciais. A Bíblia nos relata que essas vestes nupciais são bordadas através dos nossos atos de justiça. Então, quando nós, no nosso dia a dia, praticamos atos de justiça, é como se fosse mais um bordado, mais uma costura nessa veste nupcial, sendo preparada para para ir até o noivo, para o casamento. Vemos então que nossos atos justos no nosso dia a dia é como se a noiva mais uma vez, está sendo preparada, está sendo adequada para o casamento. São os atos de justiça. Por fim, nós vemos também a igreja como prudente, com a prudência. Assim, o autor também traz a questão da visão das virgens, das 10 virgens, das 5 prudentes, das 5 nécias. Vimos então que muitas vezes vem a advertência de não termos a interpretação correta dessa passagem bíblica, dizendo que as cinco virgens nécias são as que não crentes, as que não creem no noivo. Mas vemos que ambas esperavam pelo noivo, ambas tinham azeite em suas lâmpadas. Na Bíblia, lâmpada quer dizer espírito, o espírito humano, e o azeite que é o espírito de Deus. Ambas tinham o espírito de Deus em seu espírito humano. Então, qual é a diferença entre elas? 5 eram prudentes, as outras 5 eram tolas, nécias, não estavam preparadas para o noivo. Por quê? Porque as 5 prudentes, elas tinham azeite, o espírito de Deus, em suas vasilhas. A vasilha quer dizer a sua alma. A alma das 5 prudentes estavam cheias do Espírito de Deus. Já das 5 nécias não possuíam o azeite em suas vasilhas, não possuíam o Espírito de Deus em sua alma. A alma é o nosso ser, é essencialmente o que nós somos, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, são nossos pensamentos, nossos desejos. Então vemos que temos a incumbência
de ter o Espírito de Deus em nossa alma, que o Senhor governe a nossa alma. Assim, as cinco nécias, como não tinham, não podiam entrar no casamento. O noivo não podia se reconhecer, e elas ficaram lá de fora. Já as cinco prudentes entraram, porque essas sim tinham azeites, elas tinham o Espírito de Deus em suas lâmpadas e em suas vasilhas, e seu espírito é humano e em sua alma. Vemos então que, como essas cinco virgens prudentes, temos que nos preparar para ter também nossa alma inundada pelo Espírito de Deus, preparada pelo Espírito de Deus. Bom, concluindo, nessa lição 16, ela traz muito ricamente como a igreja como a noiva, que está sendo preparada, que está sendo adequada para o casamento. Que o casamento está vindo, o noivo vem chegando, e esse casamento representa, então, o reino milenar. A festa do casamento é o reino milenar, que são os 1000 anos em que Cristo, o noivo, estará com a noiva. Depois disso, virá a eternidade futura. Então, vemos que o Senhor está nos chamando para sermos a sua noiva, para estarmos preparados para o casamento. Então, concluindo, a lição 16 nos traz a igreja como uma noiva, a comparação da formação de Eva com a formação da igreja, e também os requisitos para que a igreja, a noiva, esteja preparada, que é ser santa e pura, que é ter atos de justiça, que é as bodas das nossas vestes nupciais, e também, por fim, ser prudentes. Amém? Jesus é o Senhor. Agradeço pela oportunidade. Amém.